processar. Sua porca, vai para a sua terra, sua porca. Brasileira é você, eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça, você que é brasileira, vai para a sua terra. Não invadindo Portugal, esta raça. E ela diz assim no vídeo, vocês estão invadindo Portugal. Bom, se for isso, nós temos direito por reciprocidade, né? Porque em 1500 eles invadiram o Brasil, nós estamos tudo de acordo e concordo até que eles repatriem todos os imigrantes que lá estão, devolvendo junto o ouro, de Ouro Preto, e aí fica tudo certo, a gente fica aqui. Será que o sonho brasileiro tá morrendo? Porque Portugal é um destino que muitos brasileiros escolhem para ter uma vida melhor. Afinal, são 400 mil brasileiros morando por lá. Mas a terrinha tem o menor salário da Europa e o pior, tá aumentando a discriminação por parte dos portugueses contra a gente. Em 5 anos, as denúncias de xenofobia cresceram mais de 500%. Afinal, por que a gente está sendo tratado dessa maneira em Portugal, hein? Por que esses casos de xenofobia estão aumentando tanto por lá? Será que ainda dá para trabalhar e viver dignamente em Portugal? Ou será que a terra lusitana tá perdendo o brilho para nós brasileiros? Vê o vídeo até o final para ver se o seu sonho lusitano não pode virar um dia um pesadelo. Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta. William Ribeiro por aqui, esse é o Dinheiro com Você, onde a gente fala de tudo que impacta o seu bolso. Quem nunca sonhou em morar em outro país, né? Segurança, conforto, serviços públicos condizentes com os impostos que são arrancados de nós, opções de lazer, valorização do trabalho, né? Valorizar o empreendedorismo, a meritocracia. E o que nos tange aqui no canal, né? Ganhar dinheiro. E o melhor, né? Em dólar ou euros. Moedas bem menos inflacionadas pelos governos de lá do que o nosso combalido real. E se a língua, né, o idioma não for uma barreira, melhor ainda, pode até cancelar sua matrícula no Fisc, imagina? E no começo alguns brasileiros têm dificuldade mesmo para entender o sotaque português, mas depois de algum tempo você se acostuma. O fato de você não precisar aprender outra língua para trabalhar, para ir para as compras, resolver assuntos em órgãos do governo ajuda bem, né não? E é por isso que Portugal acabou sendo uma escolha natural para muitos brasileiros cansados das terras brasílias. Mas as coisas têm mudado, meu amigo, e você precisa ficar por dentro de tudo isso, né? Porque isso impacta demais a sua vida financeira e até da sua família. E uma das coisas que causam um grande impacto no seu bolso é justamente mudar para outro país. E o impacto pode ser tanto positivo quanto negativo. Afinal, quem sai do Brasil geralmente tem um sonho sim de um dia viver uma vida melhor, mas a pessoa pode se frustrar se as expectativas não forem setadas, né, se não forem realistas. E nessa vontade de sair do Brasil, nessa loucura aí de dizer que não te quero, Portugal é um destino muito popular pra gente. E um dos grandes motivos para se mudar para Portugal é a segurança. Olha aí a Liliane Machado, lá do canal Nacionalidade Portuguesa, falando sobre isso. Então, em Portugal, isso é um pouco diferente. Por quê? A gente está falando do país que está no 4º lugar dos países mais seguros do mundo. A gente está falando do Global Peace Index. É um índice internacional que mede quais países são os mais seguros do mundo. Em muitos locais, principalmente nas cidades maiores, como Lisboa e no Porto, nós vemos câmeras de segurança, câmeras que estão monitorando a presença das pessoas e também o trânsito. Então, infrações de trânsito muitas vezes são flagradas por estas câmeras. Fala a verdade se essa fala dela não pesa muito, né? Porque aqui no Brasil dá a impressão que compensa você ser criminoso, né? O governo ferra a vida de todos os brasileiros, imposto e burocracia para todo mundo provar que é honesto e convenhamos, né? 99% andam na linha, são gente de boa índole, mas o 1%, além de ser safadão, ele não vai pra prisão. Mas e a questão do Viva o SUS, hein? Ditado clamado muito mais por quem nunca usou o SUS na vida, nunca ficou jogado num corredor de hospital. Porque tem um sentido aqui, né? Lá nos Estados Unidos não tem SUS, então o argumento é que é melhor ter algum sistema de saúde pública do que nenhum. Mas Portugal parece ser um oásis nesse quesito, né? Saúde pública de qualidade e de graça ainda, meu amigo. Bom, claro que isso não existe, né? Mas pelo menos a grana dos impostos é bem percebida no tratamento público da saúde. E olha aí a Paty Lemos e o Gui Pacheco lá do canal Vou Me Mudar para Portugal, falando sobre saúde por lá. A saúde pública em Portugal, para você,
ela funciona? Funciona super. Por outro lado, a saúde pública, às vezes até você não vê essa diferença como você tem no Brasil, né, em termos de precariedade de serviços, e aqui você não tem. A saúde pública aqui tem um outro nível, né, tem um nível muito bom, tá, que se aproxima até, então não tem essa diferença que você tem no Brasil. Aqui, eu diria que tá ali, você usa a saúde privada sinceramente, por uma comodidade. Na hora que o bicho pega, um acidente, um problema sério, esquece, você vai para o público e vai ser muito bem atendido. Outra vantagem de morar em Portugal são os preços das coisas que você precisa comprar no dia a dia. Os preços aqui em Portugal, meu amigo, são muito mais baratos comparados com outros países da Europa, como França, Inglaterra, Alemanha, Espanha. Portugal é um dos países que tem o menor salário mínimo da Europa e por esse motivo os preços aqui de Portugal são inferiores. Então isso fica muito melhor do que outros países aí da Europa. Ou seja, em Portugal você não teria que penar para poder comprar as coisas que você usa no dia a dia. Mas calma lá, porque nem tudo são flores, tá? Já eu vou mandar a real sobre o salário lá em Portugal. Mas com o que a gente viu até aqui, dá pra ver que Portugal oferece sim uma boa qualidade de vida, né? Sem contar que quando você mora lá, você vai estar num lugar estratégico, perto de um monte de países. Basta você pegar um carro ou um trem e poucas horas você vai estar em outra nação. E outra coisa que faz muita gente animar em fazer essa mudança é a quantidade de brasileiros por lá, né? Que moram em Portugal. Lembra que são 400 mil? E ir pra outro país sabendo que lá você vai ter conterrâneos pra te dar aquela forcinha ali, faz uma baita diferença, né? Afinal, quem já se mudou pra lá já tá por dentro ali de todos os trâmites burocráticos para poder se estabelecer no país. E para se mudar mesmo para lá, você tem que ver qual tipo de visto você se encaixa. O visto D1 é o de trabalho, quando você tá saindo do Brasil já com um contrato de trabalho para trampar por lá. O D2 é o de empreendedor. Tem o D4, que é para quem vai estudar, fazer estágio ou trabalho voluntário. O D6 é o de reagrupamento familiar e o D7 é para quem tem rendimentos suficientes para se manter por lá, tipo aposentado ou quem tem rendimentos de investimentos. Mas o que chama atenção de verdade são os vistos criados recentemente pelos portugueses. E tem um para ser nômade digital, que pode ser empregado de alguma empresa ou trabalhar por conta própria. E tem também o visto de procura de trabalho, olha aí que legal, tá? Com esse visto você pode permanecer legalmente lá em Portugal enquanto você procura serviço. E a gente viu aqui um monte de pontos positivos para se mudar para Portugal, mas como eu falei, também tem os negativos, que não são poucos e são muito preocupantes. E eu vou falar sobre todos eles assim que você se inscrever aqui no nosso canal para você não perder nenhum vídeo, hein? Vale a pena. É pra polícias, mas é coisa que você faz bater no carro? Porque no país dele é tudo merda. Olha pra isso, por quê? Aqui é merda, é merda. Houve um caso extremo de um engenheiro pernambucano na cidade de Braga. Ele estava numa cafeteria, teve o sotaque reconhecido por um local e foi espancado. Graças a Deus eu não apaguei, mas eu tô com muitos hematomas, dores nas costelas. E na Universidade de Lisboa colocaram uma caixa com pedras, e essas pedras eram para ser atiradas nos Zucas, que é como se chama pejorativamente os brasileiros, os brazucas, em Portugal. Ultimamente tem aumentado bastante os casos de discriminação contra nós, os brasileiros, lá em Portugal. Aliás, a própria ida de brasileiros daqui para lá tem aumentado muito. O número de brasileiros em Portugal nunca foi tão grande. E quanto mais brasileiros vão para lá, mais a xenofobia fica intensa. E isso para um brasileiro é muito difícil de entender, né? Porque eu não conheço nenhum povo mais receptivo do que o brazuca, que o gringo vem aqui e vira atração turística, né? A gente leva ele pro churrasco, ajuda o cara com as coisas dele, ensina palavrão em português, que é muito importante. Vê se isso tem lá fora, né? O estereótipo é muito triste, é que os homens brasileiros são vistos em Portugal como malandros e ladrões, olha que forte. E já os das mulheres têm tons adicionais de machismo, vendo elas como sensuais e interesseiras e muitas vezes associadas à prostituição
informação, olha aí que absurdo. Veja você, ó, eu tenho certeza que a maioria dos portugueses não corrobora com isso, assim como a maioria dos brasileiros não é nem ladra e nem prostituta. Mas o que aparece pra gente, né, o que fica é essa imagem aí, e a internet tá repleta de casos de xenofobia. No começo do vídeo você viu o que aconteceu num aeroporto de Porto. Inclusive, o Flávio Dino comentou sobre o ocorrido, olha aí, que beleza. Que eles repatriem todos os imigrantes que lá estão, devolvendo junto o ouro, de Ouro Preto, e aí fica tudo certo, a gente fica kit. E o homem fala isso como quem tá na mesa de bar ali, conversando com os colegas, sabe? Absurdo um chefe de estado se envolver aí, principalmente nesse tom, você não acha? O que o nosso país ganha com isso, nobre ministro? A propósito, uma matéria da BBC explicou justamente isso, onde foi parar o ouro que saiu do Brasil durante a colonização, você sabe? Boa parte foi pra Inglaterra para cobrir a dívida externa de Portugal. E esse ouro causou uma verdadeira transformação econômica lá na Inglaterra, o que por fim impulsionou a Revolução Industrial. Ó, o Brasilzão ajudando o mundo aí desde sempre. E tem também esse estigma aí de que os imigrantes vão roubar os empregos dos portugueses. E com isso, pessoas preconceituosas às vezes vão falar para os brasileiros voltar para sua terra. E quem fala isso não tá cometendo só um ato horroroso de discriminação não, como também não faz a ideia do tanto que os brasileiros são importantes por lá. Pra você ter uma ideia, em 2020, que é o dado mais recente que a gente tem, os brasileiros pagaram 350 milhões de euros para a Previdência Social portuguesa. E isso é mais do que todos os outros estrangeiros da União Europeia juntos. E como os brasileiros receberam 104 milhões em benefícios, a gente está deixando uma gordura ali, um saldo positivo bem legal para ajudar a custear os benefícios da Previdência Social portuguesa. E por mais que alguns portugueses pensem que os brasileiros estão sugando o governo deles, o governo não vê as coisas desse jeito não. Inclusive tem um relatório chamado Indicadores de Integração de Imigrantes, publicado pelo Alto Comissariado para as Migrações, que disse que as contribuições dos estrangeiros são bastante favoráveis para contrabalançar as contas públicas nacionais. Mas a discriminação não é o único problema em Portugal não, meu amigo. De repente você acha que você vai mudar para lá e vai conseguir trabalhar na sua área em um emprego que paga bem, mas a principal ocupação dos brasileiros, adivinhe você? Faxina, de acordo com o censo. Não tem nenhum demérito nisso, só que é um trabalho que exige muito e não remunera tão bem. E olha o Eliezer aí, mais uma vez, falando sobre Portugal, né? Só que agora destacando um dos pontos negativos de morar lá. O primeiro motivo é o salário. Tipo, o salário lá de Portugal, o salário mínimo é mais ou menos uns 740 euros no dia de hoje, e esse salário aí não paga muito bem os custos de vida lá em Portugal, que são caros. Você vai alugar um quarto lá, tipo, só um quarto, é mais ou menos 250, 300 euros no mês, apenas um quarto lá em Portugal. Se você for alugar um apartamento e se quiser mais espaço, aí vai lá para as alturas, 500, 600 euros por mês, e depois outros custos, tipo internet, conta de energia, transporte, várias coisas aí, que o seu salário acaba que, tipo, não vai conseguir pagar muita coisa, ou então se você conseguir se manter lá em Portugal, você, tipo, não vai conseguir juntar dinheiro, e a ideia de muita gente que tá imigrando para Portugal é juntar uma grana, tipo, juntar uma grana para mandar pro Brasil, então, tipo, juntar uma grana para se sustentar, para se levantar lá naquele país, e Portugal não é um país para juntar grana. Por isso, meu amigo, mudar para Portugal, infelizmente, não é para todo mundo. Se o seu objetivo é ganhar dinheiro, juntar muita grana ou mandar grana para alguém aqui no Brasil, ou se você prefere a vida agitada de uma metrópole, ou até se você não tem uma boa quantidade de dinheiro guardado para se manter por lá até as coisas se encaminharem, provavelmente essa é a real. A vida em Portugal não é para você. Agora, se você quer ter uma vida mais calma e segura, tipo aqui em Santa Rita, no interior de Minas, ou se você é um trabalhador remoto que presta serviços para uma empresa estrangeira que te paga muito bem, pode sim ser que rola para você essa mudança. Mas mesmo considerando essa questão da grana aí, você lembra, não se esqueça disso, tá? Aqui em Portugal você vai correr o risco de ser discriminado, não tem jeito. Aliás, acho que em muitos países ao redor do mundo, brasileiro que eu diria que é muito paga-pau de gringo, né? E isso é uma qualidade, inclusive. Então essa é uma possibilidade que você vai ter que aprender a conviver, sabe? E os atos de discriminação acontecem quando você menos espera. E por último, Portugal tem menos habitantes do que a cidade de São Paulo. Cidade, eu tô falando, nem o estado. Então é claro que não tem emprego para todo mundo, né? Nem público consumidor para os seus produtos, se você abrir um negócio por lá. E é por isso
justamente que pensa o contrário, que é o Brasil que é a terra das oportunidades. Quem tá certo, hein? Mas e você teria vontade de um dia morar em Portugal ou você não abre mão do Brasil de jeito nenhum? Comenta aqui e não se esquece, tá? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com aquela pessoa que não vê a hora de rachar fora aqui do Brasil para ela ponderar essa decisão direitinho. E vê esse vídeo aqui também para você ver se vale a pena ou não morar agora nos Estados Unidos. Valeu, tudo de bom. Tchau.